4 focos temáticos. Nós teremos a otimização de sistemas de cultivo, vamos ter um trabalho sobre alternativas para a cafeicultura familiar, uso alternativo de resíduos e subprodutos do café e, finalmente, diagnóstico e informação para a formulação de estratégias e políticas. Iniciando então, nós gostaríamos de convidar o primeiro trabalho, com esse foco, otimização de sistemas de cultivo, o título Produtividade do Cafeeiro Conilon, conduzido com a poda programada de ciclo e diferentes populações de hastes. É um trabalho do Abraão Carlos Verdim Filho, Romário Gava Ferrão, Maria Amélia Gava Ferrão, Aimbiré Francisco Almeida da Fonseca, Marcelo Antônio Tomás, Paulo Sérgio Volpe, Aldo Luiz Mauri, Wagner Nunes Rodrigues e Marcelo Agenciano de Freitas. Convidamos então para a apresentação do trabalho o nosso colega que vai apresentar esse primeiro trabalho. Bom dia ainda a todos, Eu primeiramente gostaria de agradecer ao consórcio de pesquisa de café que nos deu a oportunidade para apresentar esse trabalho e também agradecer a instituição Incapé e ali os colegas a qual nos ajudaram a contribuir para a elaboração desse trabalho. O doutor Romário Ferrão, doutora Maria Amélia, doutora Aimbiré, professor Marcelo Tomás, do CCA UFES, o Paulo Volpe, o Aldo Mauri, que também trabalha conosco lá na Fazenda de Marilândia, o doutorando, Wagner Nunes, lá do Centro CCA UFES em Alegre, e o colega também de trabalho lá em Marilândia, o Marcelo de Freitas. Como foi dito, o nosso trabalho, ele tem como base ali a produtividade do cafeeiro Conilon, conduzido com a poda programada de ciclo em diferentes populações de hastes. Para falar sobre esse trabalho, eu vou dar uma síntese bem breve do que é a poda programada de ciclo para o Conilon, E aqui está mostrando uma foto da poda programada de ciclo, quando ela está se encerrando o ciclo de 4 para 5 colheitas, onde a gente faz o manejo das podas. Ela mais ou menos funciona assim. Temos, lembrando que o canéfero é conduzido com o número de hastes, Essa quantidade de hastes vai variar pela densidade de plantas por áreas e espaçamentos. Nesse caso aqui, então a gente está mostrando uma planta na primeira colheita. Está apontando ali, sempre após as colheitas, são feitos os manejos de poda, que é totalmente diferente do arábica. Então está apontando ali, mais ou menos, onde vai fazer a limpeza dos ramos plagiotrópicos, que é feito todo ano, após a colheita. Esses ramos, está mostrando aqui os ramos plagiotrópicos, após a colheita, mais ou menos é assim. O ramo que produziu em torno de 70% da capacidade produtiva no ano, aquele ramo plagiotrópico, então, ele é eliminado. Então dá para ver aqui uma planta nos anos seguintes, essa aqui possivelmente é uma planta de terceiro para quarta colheita, então dá para ver que a cada safra é feita uma limpeza nessa base das plantas. Então tem uma planta de um ano, colhe aquela base e faz a limpeza. Ela cresceu, então na segunda colheita você tira mais ou menos uma outra parte. De forma que essa planta, ela vai se desenvolvendo, E a área produtiva dela sempre na parte posterior. Aqui dá para ver aqui uma planta na terceira colheita, e a gente colocou mais ou menos aqui uma fita, que seria a identificação. Após a colheita, basicamente a gente ia limpar dessa fita para baixo. Tá certo? Então aqui foi feita a colheita,
E aqui dá para ver uma planta, então, quando ela está mais ou menos na quarta colheita. Então, essa planta, a produção dela, na verdade, está na copa das plantas, né? A base ali não tem broto e também não tem, é feito sempre aquela limpeza de retirada desses ramos plagiotrópicos. Bom, então chegamos aqui nessa quarta colheita, a partir daí, a gente faz a retirada de aproximadamente 70% desses ramos plagiotrópicos. No caso aqui, uma planta que tinha sido conduzida com 5 hastes. Então, a gente aqui retirou 3 hastes centrais dessa planta e deixamos 2 hastes bem abertas. A gente chama isso aqui com o formato de um V. É importante para o conilon que na retirada dessas hastes, a gente deixa aqui essas hastes que ficaram bem abertas para que haja inserção de luz, né, para que o sol penetre ali, porque devido à densidade de hastes, então uma competição muito grande e às vezes essas hastes novas, esses brotos novos, eles ficam atrofiados. Então é importante que haja uma penetração de luz ali muito forte. Esse corte deve ser feito no máximo a 25 centímetros de altura, observando ali sempre os entrinós aqui dos ramos, aonde vai haver a nova brotação. Bom, então aqui daria para ver uma lavoura que chegou na quarta colheita. Você olha no centro da planta, ela mais ou menos fica assim mesmo. Você só vê as hastes, né? Se abaixar, você vai ver a planta, né, bem limpa dessa forma. Após esse período, então, a gente faz esse corte, né? Após esse corte, mais ou menos 30 a 40 dias, essa planta já começa a emitir a brotação. E aí, se eu quero conduzir com 5 hastes, que foi o exemplo a qual nós demos, aí eu vou fazer essa condução novamente. Vou escolher os 5 melhores brotos ao redor dessa planta e vou deixar novamente, tá certo? E é muito importante aí, nesse caso da poda, fazer essa condução bem rápido, com brotos no máximo com 15 centímetros, porque o conilon ele emite muito broto, então a competição é muito forte. Então, para que não haja assim brotos atrofiados e que vão ter menor produção, esse desbrota aqui tem que ser feita com brotos no máximo com 15 centímetros. Aqui já está mostrando uma planta que foi desbrotada. Essa planta aqui está mais ou menos com 8 meses depois. Tá certo? Então, se eu verificar, esse galho aqui, eu vou cortar já na próxima, vou fazer a colheita dele, vou cortar, e aqui agora eu estou com uma lavoura reformada para a produção. Isso aqui é uma síntese bem rápida do que é a poda programada de ciclo, só para vocês entenderem ali. O objetivo desse trabalho, então, foi avaliar a produtividade do cafeiro conilon com diferentes espaçamentos e número de hastes na planta, utilizando a poda programada de ciclo. Dentro do cultivo do conilon, se recomenda em torno de 12 a 14 mil hastes por hectare. Essa é a recomendação que o INCAPé recomenda para o conilon no Espírito Santo. Então, a gente utilizou aqui números diferentes de hastes com espaçamentos diferentes para acompanhar esse resultado. Foi realizado lá na Fazenda Experimental de Marilândia, região norte do Espírito Santo, uma topografia ondulada, precipitação média anual, em torno de 1.000 milímetros, e aqui a temperatura média anual. Foi feito um experimento utilizando delineamento de blocos casualizados, com parcelas subdivididas ao tempo, e foi avaliada 4 anos e feito 4 repetições. A variedade utilizada foi a 8111, uma das primeiras variedades que o INCAPé lançou, material precoce. E esse trabalho foi conduzido sem irrigação. Também esse aqui está mostrando quais então foram os tratamentos que a gente utilizou. Nós utilizamos 4 espaçamentos, espaçamento 2 para 1, 2,5 para 1, 3 para 1, 3 para 1,5, todos utilizando 3 hastes por planta. E tivemos essa densidade de hastes por hectare. Aqui uma fotografia
eu tirei há tempos atrás do trabalho de cada espaçamento. Ainda dentro do material e método, né? A gente falou que isso foi feito no período de 4 anos. E como que a gente fez a conversão? No café Conilon a gente usa a conversão de 4:1, mais ou menos. Então foi essa conversão que a gente utilizou. 4 quilos de café cereja, dando 1 quilo de café beneficiado. Os trabalhos foram submetidos à análise de variância, comparados no teste de Tupi, e fizemos também a análise de regressão. Foi utilizado esse programa estatístico para trazer os resultados. Então, o que podemos verificar é que houve interação no comportamento das hastes por hectare para cada uma das safras. Na safra de 2009, no Espírito Santo, ocorreu um fato importante que a gente tem que relatar. De 2008 para 2009, na época da florada, no Espírito Santo foi chover no dia 23 de novembro. Então, para lavouras que não tinham irrigação, o ano 2009 foi um fracasso. Né? Para lavouras que tinham irrigação, foi muito bem, que as lavouras conseguiram emitir as floradas e houve ainda uma boa produção. Nesse caso aqui, sem irrigação, essa lavoura produziu, nós vamos ver o resultado, teve a produção bem afetada. E outra situação também, que dentro do Conilon existe também a benuidade, apesar de que ela é menor do que no arábica, ela também existe. Então também foi possível identificar essa situação. Aqui foram os resultados, a qual foram alcançados no ano de 2008, né? 2009 a 2011, o espaçamento de 2:1, no espaçamento de 2,5:1, 3:1 e 3:1,5. Então podemos verificar que ele tem uma questão bem linear aqui nessa produtividade. Quando a gente aumenta a densidade de hastes, né, ele tem a produção maior. Então aqui, mais ou menos com 15.000 hastes, no espaçamento 2:1, mostrando aqui que em 2011 também foi o momento que teve a maior produção. No espaçamento de 2,5:1, também, ele mostrou aqui em 2011, ele teve a maior produção, mas nitidamente dá para verificar que ele teve um decréscimo aqui, de acordo que a densidade foi maior, o espaçamento foi maior. Aqui a equação de regressão, mostrando que todos foram significantes, né? E aqui os resultados da análise de regressão. Mostrando aqui, e quando saiu de uma menor densidade de hastes para uma maior, isso aqui no ano de 2008, ele foi bem linear, foi crescendo. Aqui mostrando então, em 2009, que essa produção foi muito baixa, e ela, na verdade, causou uma pequena mudança ali no comportamento dos anos seguintes, né? Mas mesmo assim, todos foram baixos. Não passaram ali de 20 sacas, né? Porque a seca foi muito acentuada. Já em 2010, que ocorreu tudo de acordo com os parâmetros lá para as floradas normais, ele teve o mesmo comportamento, né? Onde que teve a maior densidade de haste aqui, ele apresentou a maior produção. Da mesma forma também para 2011, aonde ele apresentou a maior produtividade dentre todo o período estudado. A conclusão desse trabalho é que ele mostra que o adensamento de lavouras associado à poda programada de ciclo tem efeito positivo na produtividade de lavoura, de café Conilon, nas condições lá estudadas do norte do Espírito Santo, nessa condição de sem irrigação, né? E também que o déficit hídrico e a benidade pode interferir no comportamento da produtividade em função do adensamento de lavoura. Ou seja, o que aconteceu em 2009 ali. Quando uma seca muito acentuada, esse resultado ele pode ter
uma pequena interferência. Basicamente é um trabalho bem, assim, que a gente está ainda fazendo alguns resultados, né? Estamos em final de conclusão de trabalho. Isso é uma parte de um trabalho maior que a gente está fazendo lá na unidade. E a gente tem assim, uma ideia muito boa do que isso tem trago para nós lá no Espírito Santo, porque lá no Espírito Santo, grande parte é irrigado, mas tem produtores ainda que plantam sem irrigação e também utilizam material seminal. Esse trabalho aqui é da variedade, então é material clonal. Mas também trabalhamos lá mais ao noroeste, lavouras ainda seminal, e também algumas lavouras que às vezes o produtor não tem recurso ou não tem água suficiente. Então, é um trabalho muito importante para o norte do Espírito Santo. Isso é o que a gente tinha para apresentar. Estou aí disposto, se tiver alguma pergunta. Agradecendo ao colega Verdim, ainda temos tempo para algumas perguntas, então está aberta esse espaço para algum questionamento, se houver. Você podia fazer a pergunta no microfone, por favor? Se identifique, por favor, e faça a pergunta. Obrigado. Sou Paulino Incapé de Marilândia, do Santo. Verdim, os números estão mostrando que quanto maior a densidade, aparentemente maior a produção. Então ainda não chegou a um limite de número de galhos por hectare para ver qual é o ideal para ter uma maior produtividade. Concorda? Então, Paulinho, essa questão ali, eu tenho conversado com o Romário sobre isso, né? A questão de densidade ainda é um pouco meio polêmica para a gente lá, viu, Sérgio? O Incapé tem uma indicação, né, que usa em torno de 3 mil plantas por hectare, e a gente está trabalhando lá, a indicação do Incapé é de em torno de 12 a 14 mil hastes por hectare. Estava conversando com alguns colegas aqui de manhã. Acredito que a gente tem que rever algumas coisas, Paulinho, porque esse trabalho em sequeiro, né, não é especificamente esse aqui, né, mas dentro desse trabalho, tem lá, eu apresentei um outro que ele está crescente ainda, mostrando com 20 mil hastes por hectare em sequeiro. E eu não achei a curva ainda, né, onde chegou no limite. Eu acho que é importante a gente estar trabalhando, estamos fazendo uma nova proposta para o consórcio, onde que nós estamos, juntamente com o doutor Embiré, propondo um outro projeto de um sistema agora irrigado, e para tentar ainda achar qual seria esse limite, né? Agora, no estado, o que o pessoal tem usado ali em torno de 12 mil hastes, né? Mas acho que é importante a gente continuar estudando para estar mostrando ali e afirmando, né, categoricamente, qual o limite, qual a produção máxima para conseguir com essas densidades de haste. Só uma informação, nós estamos transmitindo essas apresentações para todo o Brasil e pediríamos então àqueles que forem fazer perguntas que levantem a mão, a nossa funcionária vai até o local e a pergunta deve ser feita primeiro com a identificação de quem vai perguntar e sempre pelo microfone para que todos os nossos ouvintes, né, e todas as pessoas que nos acompanham no Brasil todo possam participar de todas as perguntas. Bom, meu nome é Luiz Carlos Pazuoli, lá, Centro de Café do IAC. Minha dúvida é sobre rendimento, que você colocou 4x1 aí. Eu gostaria de saber se todos os clones do Conilão, aí é o Encapa 8111, né? Se tem esse mesmo rendimento ou se tem rendimentos diferentes assim. Só para uma curiosidade para me satisfazer. Sim, professor Pazuoli, é o seguinte, no caso aqui, a gente usa como média, né? Como média, e a gente usou a variedade. Então, ali dentro, eu não tinha o clone identificado um por um, porque eu usei a variedade ali num contexto geral. Mas se identificarmos, né, clone por clone dentro das variedades, nós vamos achar valores diferentes. Eu posso afirmar para o senhor que tem rendimento menor do que 4, tem 3,6, 3,8, como às vezes 4,2 até 4,5. Mas na média do Conilon, né, os colegas estão aqui, que podem nos falar sobre isso,
Mas na média do Conilon não vai ficar muito fora, não. Exceto o ano de 2013 que passamos, que foi um período muito drástico para o Espírito Santo, né, com a seca que houve. Mas na média, professor Fazoli, fica mais ou menos em torno de 4. Alguns clones têm um rendimento menor, né, outros um pouquinho maior. Certo? Mais uma última pergunta, para que possamos passar para o próximo. O Verdinho, identifique-se, por favor. Da Embrapa Café, Embrapa Cerrado, Embrapa Cerrado, Embrapa Geral. Eu tenho uma questão seguinte, eu vi que vocês trabalham sempre com 1 metro de espaçamento na linha. E você está mostrando aí a relação de número de hastes com produtividade. Vocês têm experiência no aumento do número de hastes fechando na linha, ou seja, com espaçamentos menores na linha, ou seja, outro arranjo de planta, se você pudesse manter o mesmo número de hastes que interessa para um determinado nível de produtividade, mas que facilitaria em termos da colheita mecânica, para não desgalhar muito, prejudicar a passagem de máquina, coisa dessa natureza, eu gostaria que você falasse alguma coisa a respeito disso. Tá, Guerra, a grande verdade é o seguinte, no Espírito Santo, mais ou menos não sei se é uma afirmativa, mas eu vou mais ou menos comentar aqui. Eu acho que 80% do café Conilon plantado no Espírito Santo se resume em 3:1, né? É mais ou menos isso. Mas essa pergunta qual você faz, se tem espaçamentos dentro da linha, nós não fizemos. É um dos projetos a qual está sendo, né, solicitado para o consórcio que nós fizemos juntamente com o doutor Embiré. Então, tem espaçamento, estamos estudando espaçamentos dentro da linha, diferentes espaçamentos dentro da linha, com densidades diferentes também na linha. Porque é importante para nós, essa questão da máquina lá, ela começa a ter uma dimensão muito grande no Espírito Santo, mas também é importante para nós na agricultura familiar, que é a grande maioria do Espírito Santo. Então, também, esse trabalho, Guerra, ele vai nos apontar ali, tanto para a parte mecânica, também para o pequeno produtor. Mas ainda a gente não tem nenhum trabalho nesse sentido. Tá certo? Muito obrigado, doutor Sami. Nós queríamos entregar o certificado e eu convidaria o doutor Romário para que fizesse a entrega, então, para o doutor Sami do certificado de apresentação. O consórcio Pesquisa Café agradece, então, ao Dr. Sami, ao Dr. Verdinho, o Sami vem depois. Muito obrigado. Passando, então, para a próxima apresentação, nós vamos ter o foco Alternativas para a Agricultura Familiar. E, para apresentar, nós vamos convidar o Dr. José Antônio Gonçalves dos Santos, que vai apresentar o trabalho intitulado Coordenação e Governança da Cadeia Produtiva do Café em Ambiente Cooperativo no município de Barra do Choça, Bahia. Eu convidaria o Dr. José Antônio para vir até aqui para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Farei a minha apresentação sentado também, para melhor visualizar os slides. Inicialmente, eu registro a minha satisfação em participar deste evento, que é a primeira vez, e ao tempo em que agradeço, né, pela oportunidade pela oportunidade de poder estar apresentando este trabalho que, na verdade, ele representa os primeiros passos em pesquisa na área da economia, na área da gestão e da administração,
dentro da Universidade do Estadual da Bahia. Então, eu sou professor de Economia e atualmente diretor do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E esse trabalho que eu vou apresentar agora, ele é resultado de uma pesquisa que foi realizada dentro do curso de especialização em gestão da cadeia produtiva do café, com ênfase em sustentabilidade, um curso coordenado pela professora doutora Sandra Elizabeth de Souza, e que tive como orientador o doutor Valdemiro Conceição Júnior. Na palestra de doutor Florindo Dalberto, ele coloca 2 pontos que, na verdade, foram a motivação para a realização dessa pesquisa. A primeira é quando ele coloca que uma das estratégias para a sustentabilidade da cafeicultura é a coordenação, ou seja, uma coordenação adequada da cadeia produtiva. Então, a coordenação da cadeia produtiva ela é realmente e deve ser, de fato, uma preocupação para não só o desempenho da cafeicultura, mas principalmente para a geração de renda, de emprego e inclusão social. E o outro ponto que ele coloca é que os produtores eles têm a expectativa de fortalecimento da estrutura organizacional. E ao se falar em coordenação e governança de cadeia produtiva, na verdade estamos falando de estrutura organizacional. Bom, então esses na verdade são os pontos de motivação e que nos leva a introduzir esse trabalho. O que entendemos também, uma terceira motivação para o trabalho é que o cooperativismo ele passa a ser, ele termina sendo um instrumento para consolidar a estrutura organizacional da cadeia produtiva do café. E em algumas regiões, como falamos em agricultura familiar, nós entendemos que a cooperativa ela vem a contribuir para resolver alguns impasses e eliminar algumas barreiras que os produtores, esse tipo de produtor enfrenta pela sua condição educacional, que não é muito elevada, pela dificuldade de acesso a informações, de dificuldades para acesso a crédito rural também. Então, a cooperativa ela tenta, na verdade, contribuir nesse sentido. E foi o que nós conseguimos localizar ali no município de Barra do Choça. É um município que se localiza no Planalto Vitória da Conquista, e a cooperativa é a chamada Cooperbac, que é a cooperativa mista de produtores, dos pequenos produtores de Barra do Choça. E dentro dessa cooperativa existe um grupo de produtores que são cafeicultores, são 130 cafeicultores. O problema da pesquisa foi, nós tentamos responder se os mecanismos de comercialização de café que são adotados pela Cooperbac, Cooperativa Mista de Pequenos Agricultores de Barra do Choça e região, se interfere na coordenação da cadeia produtiva do café formado por pequenos produtores. Como nós sabemos, cadeias produtivas, elas são específicas para regiões e até mesmo para determinados tipos de produtores. O objetivo geral da pesquisa foi analisar o papel da Cooperbac na coordenação da cadeia produtiva do café no município de Barra do Choça, estado da Bahia. Uma observação é que essa pesquisa, na verdade, ela é exploratória, ela faz um levantamento geral acerca do papel da cooperativa. E a ideia é que, em seguida, a gente venha especificar mais cada aspecto que está sendo abordado aqui agora. Como hipótese, nós entendemos que os mecanismos de comercialização adotados pela Cooperbac não favorecem sua integração aos diversos segmentos da cadeia produtiva do café do município de Barra do Choça. E que a estrutura de governança verticalizada
ela contribui para reduzir custos de transação. Tais arranjos organizacionais permitiriam aos produtores a apropriação de quase rendas geradas na diferenciação do produto. Utilizamos para o estudo alguns conceitos teóricos, partimos de um referencial teórico, baseado na chamada nova economia institucional, que é uma abordagem teórica que enfatiza a chamada racionalidade limitada, o oportunismo e o custo de transação. E o conceito de custo de transação. Primeiro, porque racionalidade limitada, porque os pequenos produtores, eles, pela falta de acesso à informação, pela falta de acesso a crédito e pela sua própria condição educacional, que não é muito favorável, eles atuam na cafeicultura com uma racionalidade muito limitada. E diante dessa racionalidade limitada, da falta de informações, eles terminam agindo de maneira oportunística. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de estar sempre buscando novas alternativas, mesmo que eles tenham um contrato estabelecido, mas eles terminam muitas vezes quebrando esses contratos, no sentido de sempre oferir o melhor, ou de alcançar o melhor preço possível dos produtos. Por que custo de transação? Porque os contratos, ao serem quebrados, geram muitos custos. Então, é o custo de você criar esses contratos, de elaborar esses contratos, mesmo que eles sejam informais, e, além disso, quando esses contratos eles não são cumpridos, seja na íntegra ou uma ou outra cláusula, termina gerando alguns custos, às vezes até litigiosos, e que nós chamamos em economia de custos de transação. Também introduzimos o conceito de cooperativismo e agricultura familiar, e o conceito de cadeia produtiva na perspectiva não é industrial, é na perspectiva agroindustrial, está escrito ali errado. E, além disso, nós utilizamos o conceito de mecanismo de comercialização. Então, a pesquisa partiu disso. Quais são os mecanismos de comercialização utilizados pela cooperativa e como esses mecanismos eles determinam a estrutura de governança desta cadeia. Fizemos um estudo de caso, para exatamente como seria um modelo, a Copperbach seria um modelo para, então, darmos prosseguimentos a outras pesquisas. E utilizamos como método a pesquisa exploratória, ela é uma pesquisa descritiva, fizemos, primeiramente, um levantamento bibliográfico das informações inerentes ou concernentes à agricultura, à cafeicultura na Bahia, no Brasil e na Bahia, e Barra do Choça. Fizemos um levantamento documental na própria cooperativa, e se trata de uma pesquisa qualitativa. Além disso, fizemos levantamento de informações e revisão da literatura nacional desenvolvida na temática aqui proposta. Realizamos entrevistas, semi-estruturada e focalizada, aplicamos um questionário também estruturado aos produtores, aos associados à cafeicultura, e chegamos a uma amostra de 130 pequenos cafeicultores, uma população e uma amostra de 20% dessa população. E, a partir daí, utilizamos o SPSS, que é um software que permite, inclusive, o cruzamento das informações. Bom, aqui está, inclusive, a logomarca da Copperbach. Ela foi criada em 20 de 12 de 2007, portanto, não é uma cooperativa ainda recente, e possui no seu quadro de associados 151 produtores, pequenos produtores, sendo que 130 são produtores de café. Bom, nós identificamos, então, dois mecanismos de comercialização ali. É o mercado spot e o mercado a termo. No mercado spot, como nós sabemos, é um mercado em que as transações comerciais elas são realizadas em um único instante, ou seja, do tempo, diretamente ao consumidor final, a revendedores intermediários, ou seja, não há uma repetição dessa comercialização para o mesmo cliente.
Então, esse é um problema enfrentado pelo produtor familiar. Segundo as características, as transações, tanto dos produtores quanto da própria Copperbach, são realizadas sem qualquer acordo contratual prévio. As transações com a Copperbach, elas são restritas a poucos produtores. O que é que ocorre? A Copperbach, ela não recebe a produção de todos os produtores. Então, é muito restrita apenas a pequenos produtores. Ela terceiriza, através de um contrato informal, o processamento e embalagem de 1.200 sacas do produto. Essa Copperbach, ela já possui uma marca própria de café, é uma marca que vem sendo divulgada na região, mas, infelizmente, ela ainda não tem uma estrutura industrial para processar o café dos seus associados. Bom, segundo o autor Barros, é comum aos produtores comercializarem parte das atividades comerciais sem participação da cooperativa. Não é o ideal, mas alguns desses produtores, eles fazem as suas transações fora da cooperativa. Como resultado da discussão, nós percebemos que é uma elevada especificidade dos ativos, né? Há uma grande certeza que permeia essa cadeia produtiva, principalmente em relação a preço, a frequência das transações é esporádica, não há uma frequência muito longa dessas transações. E o outro mecanismo de comercialização é o mercado a termo, ou seja, as transações são atacado. E dentro lá da Copperbach, nós temos a presença da Prefeitura de Barra do Choça para o fornecimento do produto ao programa de merenda ou alimentação escolar desenvolvido pelo município. Então, esse é um programa que a Copperbach tem como vantagem para comercializar o café. Para esse tipo de mecanismo de comercialização, a especificidade dos ativos também também é elevada, a incerteza ela já é menor, você tem um contrato e com a quantidade especificada para o fornecimento do café que é produzido, e a frequência dessas transações se dá de forma recorrente, já que durante todo o ano há um fornecimento do café produzido e processado. Bom, nesse sentido, o papel da Copperbach na governança da cadeia produtiva ela não exerce um papel centralizado, e ainda a governança e a coordenação se dão via preço de mercado, e esses preços, eles são, na verdade, eles não dão uma direção correta para a comercialização ou para as transações da Copperbach. Os custos de transação para os produtores, eles não são minimizados. Infelizmente, a cooperativa ela não conseguiu ainda minimizar esses custos de transação, pois esses mecanismos de comercialização não são aprimorados e os canais de comercialização, eles se restringem aos mercados local e regional. Existem algumas poucas experiências de exportação, mas via intermediários. A Copperbach ela influencia, portanto, parcialmente no segmento da comercialização da cadeia. Os resultados econômicos e os benefícios sociais da marca de café Copperbach são distribuídos entre poucos cooperados. As informações sobre o mercado para os produtores e para a Copperbach são incompletas e quase sempre com pouca antecedência à comercialização. Ou seja, a simetria de informação ela prevalece de uma forma mais forte nessa cadeia produtiva, e essa assimetria ela interfere, compromete os resultados econômicos e os benefícios sociais gerados por essa cadeia. Ela não deixa de exercer influências importantes na cadeia produtiva, mas a coordenação central
desta entre os segmentos produtor, industrial e de comercialização é realizado pelo mercado. A Copperback, ela busca construir uma estrutura, vem buscando uma estrutura de governança via verticalização, proporcionada por uma marca própria, que já existe, realizando moagem, embalagem e comercialização de café recebido dos produtores. Então, aí é uma expectativa, ela tem um planejamento, vem buscando financiamento governamental para, inclusive, a instalação de uma estrutura industrial. A maioria das transações, ainda como conclusão, é realizada pela confiança dos produtores na cooperativa, sendo que o preço dado pelo comprador é aceito pelos produtores, se não um tipo de barganha. Então, os pequenos produtores ainda não conseguem barganhar, não conseguem negociar os preços. A estrutura de governança da cadeia em estudo ocorre através de mercado, como nós já falamos, e é coordenado por contratos informais e alguns formais exigidos pelo ambiente institucional de programas de alimentação escolar. Existe ação oportunista de alguns produtores e assimetria sobre a venda de café, que são decorrentes de restrições cognitivas referentes à negociação para obter preços melhores, gerando, assim, alguns conflitos. Então, é isso, a apresentação. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição para perguntas. Agradecemos ao professor José Antônio e perguntaríamos se há alguma questão. Doutor Guerra. Sou? Tudo bem. Brapa Café. Eu gostaria de saber o seguinte, eu entendo que parabenizar você pelo trabalho, mas eu gostaria de levantar só uma questão. Quanto realmente do valor do café fica para os produtores rurais, os pequenos produtores? Quanto para a cooperativa e quanto para a indústria, alguma coisa dessa natureza? Se vocês levantaram alguma coisa nesse sentido. Nós tivemos experiência em visita a outros países com pequeno produtor, onde o valor do café que fica para o produtor não chega a 4%, 3,5%. Eu gostaria de saber, na situação de vocês, se vocês têm ideia disso. Fica em torno de 5%. Esse é o percentual que fica para o produtor. Então, é um percentual pequeno, mas é esse percentual, em torno de 5%. Então, segue mais ou menos uma linha aqui de outras regiões do país. Nós gostaríamos de agradecer ao professor Luiz Antônio e, ao mesmo tempo, fazendo uma homenagem a todos os estudantes, porque o consórcio é formado de pesquisadores, professores, estudantes que são o futuro do consórcio, né, que estão aqui participando. Eu chamaria, então, a um estudante da Bahia, o Antônio Jackson, que estuda no sul de Minas Gerais, para fazer a entrega do certificado de participação ao professor José Antônio. Lembrando que essa sessão, ela está sendo transmitida para todo o país e até para o exterior, ela é feita via internet, e para aqueles que quiserem anotar o link para acessar essa rede social é www.redesocialdocafé.com.br, repetindo, www.redesocialdocafé.com.br. Informamos também que logo após essa sessão, nós teremos um momento em que nós poderemos discutir um pouco o consórcio Pesquisa Café. Então será aberto aqui um momento, um tempo, para se discutir os rumos
e sugestões, sempre visando melhorar o consórcio Pesquisa Café. Convidamos então agora para o próximo trabalho, nós gostaríamos de chamar agora sim o Dr. Sami Fernandes Soares, que vai apresentar o trabalho intitulado Estimativa Doses de Água Residuária do Café para Fertirrigação com base na saturação de potássio na CTC do solo. Com vocês então, Dr. Sami. Eu agradeço. E agradeço aos organizadores do evento por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês sobre água residuária do café. Bom, o título da palestra já foi apresentado. Os colegas autores desse trabalho, o Luiz Carlos Presotti, do Incapé, o Sérgio Maurício, que aqui está na frente. Aí, por favor, Sérgio, fique de pé para o pessoal que ainda não conhece o Sérgio Maurício Lopes Donzelli. E Aldemar Perolini Morelli, também do Incapé, que no próximo dia 12, agora de dezembro, estará defendendo sua tese de doutorado com água residuária do café, lá no CAUFS. Bem, a gente colocou esse slide aí para passar uma ideia primeiro do que seria a geração da água residuária do café e para que todos tenham uma ideia exata do que seja água residuária do café. Nós não vamos perder uma oportunidade como essa de esclarecer o que é isso, né? Porque existe toda uma interpretação errônea do que é essa água residuária e em função disso há uma série de posicionamentos, etc., que não tem muito a ver realmente com o que é isso. O que é isso? Então, o café da roça sendo descarregado na moega, né? Na sequência, passando por uma limpeza aqui, vai para a lavagem. Nessa lavagem, além da lavagem em si, tem um outro aspecto muito importante, que é a separação frutos boias dos verdes e maduros. Na sequência, então, vai para o descascamento. O cereja descascado sai por um lado, o verde por outro, então mais uma separação. E terminando aqui, uma complementação removendo parte da mucilagem do café. Certo? Agora observem, água aqui, água ali, água acolá, e o gasto de água é muito elevado nessa operação. Bom, e para se ter uma ideia, em torno de 3 a 5 litros de água por litro de frutos processados. É um gasto muito elevado. Bom, existe uma série de vantagens exatamente de trabalhar o processamento por via úmida. Né? Fundamentalmente buscando a questão da qualidade, que, por exemplo, para uma região como aquela que a gente fica na zona da Mata Mineira, a região de Serrana do Espírito Santo, isso é fundamental para começar a conversar um café de qualidade. Né? Para muitas outras regiões nem tanto, mas para essas regiões é fundamental isso. Ou seja, regiões que têm um período de colheita com uma incidência de chuva constante, tem que partir para alguma coisa desse tipo se quiser pensar em qualidade. Mas muito bem, vamos lá, o problema. Evidentemente, que é o gasto de água que a gente acabou de mencionar. O outro é a tal da água residual. Bem, essa água, ela tem uma elevada carga orgânica. E não pode, de jeito nenhum, ser lançada num corpo hídrico sem que seja tratada. Agora, o tratamento dessa água está normatizado a nível federal, com a resolução do CONAMA e, por exemplo, no caso de Minas Gerais, por essa delegação do COPAN de 2008. Então, como fazer, o que fazer, as condições, os padrões, né, que devem ser obedecidos no tratamento dessa água, estão previstos na legislação.
federal e estadual. Mas, por outro lado, se a gente faz uma análise dessa água residuária, nós vamos encontrar coisas dessa natureza. Então, ela tem nitrogênio, aqui no caso dessa amostra que a gente colocou aqui, 587 miligramas por litro, né, de nitrogênio, 30 fósforo, 540 miligramas por litro de potássio, cálcio, magnésio, enfim. Se se faz uma análise dessa água, é uma água mais nutrientes. Então a gente já vem há alguns anos, incentivando, recomendando que essa água seja aproveitada para a agricultura, em fertirrigação. É uma coisa evidente, né? Por que jogar fora? Voltando. Esse tratamento, né, fazer o tratamento dessa água é caro. E além de caro, poucos têm a informação, o preparo para fazer um tratamento adequado disso aqui. Então, é caro e não é fácil de ser feito. Bom, mas eu tenho água, então, mais nutriente. Água, já terminou a palestra? Caramba, foi muito rápido. Então, água mais nutrientes é uma coisa bastante evidente. Vamos então pensar em fazer o aproveitamento agrícola disso. Bem, em 2011, no caso do estado de Minas Gerais, saiu uma deliberação do Copan que trata de normas para usinas de açúcar e álcool, né, referência à aplicação de vinhaça e águas residuais em solo agrícola. E nessa resolução, a dose, tem uma série de coisas, mas a dose de vinhaça a ser aplicada é isso aqui. Ela se baseia no teor de potássio para atingir 5% da CTC a PH7. Ora, isso é uma legislação inteligente, isso é uma coisa inteligente. De certa forma, ela induz a que os resíduos gerados nas usinas de açúcar e álcool volte para o solo agrícola, não é nada mais óbvio. Você tem água e nutriente, volta com ela para o campo. E a gente espera que a mesma coisa aconteça no caso da água residuária do café, porque é uma lavoura da mais alta importância no estado de Minas e Espírito Santo, em várias outras regiões que aqui estão fazem presentes. Então, isso que o objetivo desse trabalho foi exatamente ver como é que funciona essa aplicação, né, com base no teor de potássio da CTC do solo. É esse o propósito desse trabalho. Por quê? Porque muitas das vezes que a gente está conversando isso, uma das coisas que o pessoal pergunta é: que dose utilizar? Qual é a dose? Então foi isso exatamente. Esperando que isso possa vir também a ser adotado. No caso do café. Então, nesse trabalho, ele foi feito na área do Departamento de Fitotecnia da UFV, lá em Viçosa, um solo argiloso, com esses teores de 48,8% e 43% de argila, sílica e areia. As características químicas aqui, fósforo, o potássio, estou botando aqui em vermelho, a gente colocou em vermelho porque esse é um dado que vai ser utilizado para o cálculo da dose de água residuária. Essas características, CTC 5,75 também vai ser usado no cálculo. Preparo do solo, sulcado com trator. A adubação foi feita com esterco de curral, fósforo e um pouquinho de potássio. A água residuária utilizada no trabalho, 406 miligramas por litro de N e
710 miligramas de potássio. O cálculo da CTC. Então, o teor de potássio na CTC do solo, calcula-se a dose de potássio para atingir a 5% da CTC e depois a dose de água residuária a ser aplicada. No caso desse trabalho, a dose de água residuária a ser aplicada de 200 metros cúbicos por hectare ou 20 litros por metro quadrado, né? Aí o nosso colega Presotti lá no Espírito Santo já colocou isso, uma formulazinha de maneira que você entra com o teor de potássio no solo, que era 41, como vimos, com a CTC do solo, e ele, o programinha já direto calcula essa dose de água residuária aplicável, repetindo, ela foi de 200 metros cúbicos por hectare. Os tratamentos que nós estudamos: 0, 25, 50, 75 e 100% da dose calculada a ser utilizada. A água residuária foi aplicada, então, com regador sobre as plantas de café, como está mostrando essa foto aí, essa figura. Bem, trouxemos aqui, pegamos algumas variáveis só para que a gente tenha uma ideia disso. Foi a primeira vez que a gente conduziu esse trabalho, a gente vai voltar a colocar em campo no próximo ano, esperando ter uma coisa uma ideia um pouco melhor. Mas, inicialmente, aqui estão dados das plantas, potássio, cálcio e magnésio nas folhas. Observem os valores, né? Não houve diferença significativa. Então, na amostragem que a gente fez, em folhas, não houve efeito dos tratamentos, né, sobre nenhuma dessas variáveis, certo? Se observarem essas variáveis, de novo, insistência. Se observarem, esses números são muito baixos, né? Muito baixos. Mas só lembrar que é uma época do ano. Isso aqui foi a amostragem, foi em julho, é época fria, e é possível que isso fique realmente abaixo. Também não foi alterado o pH, saturação, CTC. Agora, o teor de potássio no solo saltou de 44 com a dose 0 para 92, ou seja, houve uma elevação ali de forma quadrática, com resposta quadrática em termos do teor de potássio no solo. Ou seja, botou água residuária que tinha um teor 710 miligramas por litro de potássio, naquela dose calculada, que foi até 20 litros, então, esse aumento. Bem, o outro aspecto, então, em termos do número, a gente constatou essa diferença no teor de potássio. E a planta, o aspecto da planta, está muito junto aqui, eu não estou enxergando isso. Na planta, esse foi o aspecto. Depois da aplicação, da água residuária. Observe que não há nenhuma injúria ali na planta de café e que não seria, a gente não esperava isso mesmo não. Mas a gente tem que sempre ficar insistindo nisso, porque existe uma resistência tremenda em termos de aplicar, voltar com a água residuária do café para a lavoura, porque queimaria as plantas. Queima se a dose for excessiva, né? Mas nessas doses utilizadas, sem nenhum problema. Com outro detalhe, os cálculos foram feitos, né, para se elevar a CTC do solo a 5%.
teor de potássio a 5% da CTC do solo. Mas ele ficou muito abaixo. Né? Isso aqui foi da ordem de 2 e alguma coisa por cento da CTC. Então, parece que a gente pode aplicar uma dose até um pouco mais elevada do que essa, ou pelo menos, num primeiro momento, né, trabalhar, em vez de chegar até 100% da dose, fazer um pouco mais alta para que a gente possa ver o que acontece depois disso. E, então, num primeiro momento, a estimativa da dose de água residuária, de modo a levar a saturação de K a 5% da CTC do solo, é um critério que pode vir a ser adotado da fertigação da lavoura de café. E a gente, então, já começa a conversar um pouco com os colegas também. Pode esse ser, sim, um critério a ser utilizado. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Sami, passaremos para as perguntas e só lembrando, quem for perguntar, se apresenta para que os nossos ouvintes que nos acompanham na rede social do Café possam participar. Dr. Romário do Incapé, Sami, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Eu gostaria de saber se a composição da água residuária do café Conilon é igual ao do arábica e se esses dados, esses resultados, eles têm condição de ser extrapolados para o café Conilon. Bem, a água residuária do café Conilon, cadê o João? Ele poderia responder. Vai ficar alguma coisa parecida com isso. Tem lá o trabalho do Presotti, que fez um levantamento mostrando uma série Há uma flutuação muito grande e evidente. Depende do momento que você está fazendo. Né? No início da colheita, você tem uma água residuária com uma carga orgânica menor do que uma água residuária na média colheita e, por sua vez, menor do que ao final da colheita. Flutua muito com a condição do fruto de café. Normalmente, quando você está com o café no ponto de maturação, ele tem uma carga orgânica um pouco maior. Por quê? Porque muita parte do mesocarpo, né, sai junto com isso aí. Mas, enfim, eu não tenho o número do Conilon, mas não vai ser muito diferente disso. Né? A grande diferença vai ser em que momento está sendo gerada a água residuária. No início, no meio e ao final. Isso vai fazer uma grande diferença. Extrapola tranquilamente, porque nós estamos falando de água mais nutrientes. Então, o cálculo vai ser o mesmo. E eu só queria, então, aproveitar isso. Por favor, aproveitar um grupo desse tamanho aqui. A água residuária do café é água mais café. O mais café aí é pedaço de ramo, pedaço de folha, pedúnculo, parte de casca, tá certo? A mucilagem. Não é mais nada do que isso. Não tem um componente aí estranho ao café. Essa é uma coisa que a gente precisa mentalizar isso. Sami, Verdinho do Capé de Marilândia, vocês colocaram ali que esse trabalho pode ser adotado ali na fertirrigação, né? Como que você imagina de estar fazendo isso, principalmente lá a gente tem no Conilon, muito trabalho de gotejamento e de microspray, é uma irrigação que você conhece também. Como que seria isso por causa do resíduo que tem ali de cascas e outras situações estão ali, nessa questão da filtragem, para a gente estar aproveitando essa água? O que vocês estão pensando nesse sentido? Se você pensar em gotejamento, tem que entrar um processo normal. Né? Você não vai entrar com um processo não só para água residuária, qualquer um. Você tem que pensar em filtro antes. Para jogar toda essa carga orgânica nesse filtro, eu faria primeiro uma pré-filtragem para chegar nisso. Okay? Então,
eu não precisaria isso aqui no sistema de gotejamento, não. Gente, nada de diferença da cana, não. Nada de diferença da cana. Certo? Com aqueles caminhões, com aqueles jatos jogando, com as pessoas de alto calibre, com canhão. Não vamos querer complicar agora. Por quê? Se for lá para o gotejamento, dá para fazer gotejamento? Dá. Mas pensa então em fazer uma filtragem primeiro, para poder uma filtragem antes do filtro do sistema normal. Você não sobrecarregar. Tá? Não há muita compatibilidade nisso, não. O que a gente tem insistido, e essa coisa avançou muito, os dados que vão ser mostrados agora nessa tese no dia 12, a gente está falando aqui em 3, 4 litros de água por litro de frutos. O dado que vai sair lá é menos de 200 ml de água por litro de fruto. Olha onde está chegando isso. Sem nenhum problema na qualidade do café. Então, uma questão é minimizar o gasto de água, e em se minimizando o gasto de água, você vai ter uma água residuária mais concentrada, evidentemente. Então, o seu custo de voltar para a lavoura, sua estratégia de voltar com isso, ela é muito mais simples, muito mais tranquila. Né? Você fica, entre aspas, com um adubo líquido de uma concentração mais elevada. Ok? Nós agradecemos ao Dr. Sami e vocês perceberam, nós homenageamos aqui a pesquisa e as instituições consorciadas, com o Dr. Romário representando todas elas. Homenageamos ao ensino com o estudante entregando o certificado e agora gostaríamos de o consórcio homenagear a extensão tão importante para todo esse trabalho. Eu vou pedir ao colega da extensão, ao Francisco Carlos Pedro, que faça a entrega, então, representando as EMATERES, que muito contribuem no consórcio, para fazer a entrega, então, do certificado ao Dr. Sami. Mais uma. Aí, mais uma. Lembrando que logo após essa última apresentação, nós teremos então um momento para discussão do Consórcio Pesquisa Café, com a presença aqui do gerente geral, o Dr. Gabriel Bartolo. E lembrando também que essa sessão está sendo transmitida para todo o Brasil e também para o exterior, por internet, através do link www.redesocialdocafé.com.br. Repetindo, www.redesocialdocafé.com.br. Para a apresentação, então, do último trabalho dessa sessão, nós convidamos, então, o Dr. Lázaro Ribeiro de Oliveira, autor desse trabalho, juntamente com Valdemiro Conceição Júnior, e o trabalho intitulado Caracterização da Cafeicultura Familiar no município de Vitória da Conquista, Bahia. Com a palavra, Dr. Lázaro Ribeiro de Oliveira. Então, bom dia a todos. É um prazer estar apresentando este trabalho para os companheiros. E o título desse trabalho é a Caracterização da Cafeicultura Familiar no município de Vitória da Conquista. Esse trabalho é parte de um trabalho apresentado para a conclusão do curso de especialização em gestão da cadeia produtiva do café, com ênfase em sustentabilidade, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Esse trabalho foi elaborado por mim, sob a orientação do professor Dr. Valdemiro Conceição Júnior. Bem, falando um pouquinho sobre a agricultura familiar, é um segmento de grande importância social e econômica para o país, tanto pela geração de emprego e ocupação no meio rural, tanto pela produção de alimentos voltados ao consumo interno. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar é responsável por 38% do café produzido no país, e das 10 mil propriedades produtoras da Bahia, 70% são de agricultores familiares.
Bem, esse trabalho teve como objetivo fazer um levantamento das principais características sociais, econômicas e ambientais da cafeicultura familiar no município de Vitória da Conquista. Para isso, foram aplicados 45 questionários a cafeicultores familiares em 16 localidades produtoras de café no município de Vitória da Conquista. Essas propriedades elas foram selecionadas ao acaso, tomando-se como base a Lei da Agricultura Familiar. Esses questionários foram aplicados no período entre março e abril de 2013. Depois foi feita a tabulação dos dados utilizando as planilhas do sistema Microsoft Excel. Bem, no universo de 174 pessoas, nós encontramos 57,5% em idade ativa, isto é, entre 18 e 59 anos. E dentre estes, 40% possuem algum tipo de atividade remunerada fora da propriedade, contribuindo assim para aumentar a renda familiar. Em 49% das propriedades, há pelo menos um aposentado na família, sendo que 68% destes têm a aposentadoria como principal fonte de renda, e 24% das famílias são atendidas pelo programa Bolsa Família. Então, como visto, o trabalho fora da propriedade, aliado a outras fontes de renda, permite condições para a manutenção dessas famílias no campo, viabilizando as pequenas propriedades que não conseguem manter-se unicamente da agricultura. Em relação à escolaridade, foi verificado um baixo nível de escolaridade entre os proprietários, com um alto índice de analfabetismo, com aproximadamente 27%, né, o índice de analfabetismo entre os proprietários. Este é um fator negativo, pois como os proprietários atuam como gestores de sua propriedade, torna-se imprescindível pelo menos o domínio da leitura, da escrita e de algumas operações matemáticas, né? Um reflexo desse baixo nível de escolaridade foi verificado na própria gestão do estabelecimento, onde apenas 2,2% dos proprietários costumam fazer algum tipo de anotação referente a gastos com insumos, né, e com produção. Em relação à área das propriedades, 58% tem até 5 hectares, sendo que somente 13% possuem mais de 10 hectares, o que as caracterizam como minifúndios, que são propriedades que tiveram seu tamanho reduzido, ou por questão de herança, ou parcela delas que foram vendidas. Isso se constata ao verificarmos que 40% das propriedades pesquisadas foram herdadas. Bem, foi verificado uma grande diversificação da produção, onde, além do café, são produzidos vários outros alimentos voltados ao autoconsumo e à comercialização. Então, estão relacionados aí os produtos mais cultivados, né? Essa é uma prática interessante, pois ajuda o produtor a ter uma renda escalonada durante todo o ano. Bem, em relação ao tamanho das lavouras do café, nós encontramos lavouras que variaram de 1.040 metros quadrados a 25 hectares, sendo que a sua maioria, em torno de 71% das lavouras de café, possuem até 2 hectares. A espécie cultivada, o café arábica, principalmente a variedade Patuaí, e observou-se uma média de 12,7 sacas por hectare, que é próxima da média obtida pelos pequenos produtores da Bahia, que é de 14,3 sacas por hectare. Bem, uma das características da agricultura familiar é que, por serem pequenas propriedades, ocorre a utilização intensiva da área. Então, foi o que verificamos também nesta pesquisa, onde 64,5% das propriedades possuem toda a sua área cultivada com cultivos diversos. 15,5% possui área disponível, mas não pretende ampliar, e 20% possui área disponível e pretende ampliar seu cultivo.
E destas que pretendem ampliar o cultivo, 67% pretende ampliar a área cultivada com mandioca. E apenas 22% pretende aumentar a área com o cultivo do café. O que nos leva a concluir que não existe uma perspectiva significativa de aumento da área plantada com café pelos cafeicultores familiares desta região. Em relação à assistência técnica, foi verificado um baixo percentual de propriedades que têm acesso a algum tipo de assistência técnica. Somente 13% declarou ter acesso a algum tipo de assistência técnica. Entre esses, metade é obtida em lojas de insumos agropecuários e a outra metade se caracteriza como transferência de tecnologia e não houve registro de assistência técnica específico ao produtor e à sua cafeicultura. Em relação à adubação, apenas 29% costuma fazer análise de solo. A adubação química é realizada em 69% das propriedades, sendo que a eficiência dessa adubação se torna duvidosa, justamente por não ter um acompanhamento técnico, muito menos se fazer análise de solo. Em 31% das lavouras de café são utilizados apenas adubos orgânicos. Nessas propriedades há um potencial para a transição agroecológica ou orgânica, o que pode vir a agregar valor ao produto. O consórcio do café com outras culturas foi verificado em 51% das propriedades. Essa é uma prática bastante interessante, pois ajuda a aproveitar melhor a área, a mão de obra disponível, além de aumentar as receitas do produtor, né? Ali é um exemplo de consórcio bastante utilizado na região, que é do café com feijão, e aqui o café com laranja. Em relação à colheita, em todas as propriedades há um predomínio da utilização da mão de obra familiar, exceto na colheita, onde se costuma contratar trabalhadores, né? É realizada predominantemente manual. Em 33,3% das propriedades, a colheita é realizada exclusivamente por familiares, sendo que este fato ocorre apenas em lavouras de até 2 hectares. Nas demais propriedades, costuma-se contratar trabalhadores, sendo que o número de trabalhadores irá variar de acordo com o tamanho da área ou a quantidade de mão de obra disponível na família. E, em média, contrata-se 6 trabalhadores por propriedade para a colheita do café. Em relação à pós-colheita, 97,8% é via seca, e em relação também à secagem, 42% das propriedades, o café é secado em terreiro de chão batido, que não é uma prática aconselhável, né? Justamente pela ocorrência de sujeiras e fermentações indesejáveis, e temos que 34% é secado em terreiro cimentado. Então aqui temos algumas fotos tiradas lá na região, em terreiro de chão, no lote de um assentado de reforma agrária, e outro aqui na região de São Sebastião, aqui já é no terreiro cimentado. Em relação ao tipo de bebida, né, a qualidade da bebida é um dos fatores que irá determinar o preço, né? Agora, o café, 60% do café produzido é tipo Rio, 20% varia entre Dura e Rio, e 20% não soube informar qual tipo de café que produz. Bem, questionado sobre alguma dificuldade encontrada no processo de produção, 84,4% dos produtores declararam que tem alguma dificuldade no processo de produção do café. E a seca que vem afetando a região nos últimos anos foi apontado por 40% dos produtores como principal dificuldade encontrada no processo de produção. Em segundo lugar, vem a falta de recursos para investir na lavoura, apontado por 26,7% dos produtores. Em relação à comercialização, é tudo realizado na cidade de Vitória da Conquista, todos também comercializam de forma individual, e 78% declarou que comercializa seu produto aos atravessadores. Questionado sobre a figura do atravessador, 84,4% declarou que se sente prejudicado pela figura do atravessador. Talvez, se estivessem organizados, conseguiriam tirar, né, excluir essa figura do atravessador, conferindo maior lucro, né, para os produtores.
Então, é justamente aqui que entra a questão da participação em organizações, né? Foi verificado também um baixo percentual de participação em organizações, onde 35,5% participa do sindicato, 38% é associado, e não houve registro de participação em cooperativas, né? É um aspecto negativo, pois caso estivessem organizados, teriam acesso a vários outros benefícios e na própria questão da comercialização. Em parte, isso se dá também à falta de uma assistência técnica que esclareça aos produtores os benefícios do associativismo e do cooperativismo. Em relação à permanência na atividade, 82% dos agricultores pretendem continuar na atividade cafeeira. Dentre os motivos que os mantêm na atividade, uma parte se declarou que pela idade avançada não tem disponibilidade para mudar de atividade, já outros declararam que por estarem habituados com a cultura não desejam mudar, e dentre os 18% que desejam mudar de atividade, declararam que por não estarem tendo um rendimento financeiro satisfatório, desejariam mudar de atividade. Em relação à dimensão ambiental, apenas 20% das propriedades possuem área com reserva legal, justamente por serem pequenas propriedades, não tem área disponível para reserva. A utilização de lenha retirada da propriedade foi verificada em 47% dos estabelecimentos, e a prática da queimada é utilizada por apenas 4,4% dos agricultores, o que demonstra um certo grau de consciência ambiental. Bem, aí chegamos a essa conclusão. Os estabelecimentos da agricultura familiar no município de Vitória da Conquista caracterizam-se predominantemente por pequenas propriedades de baixa produtividade e cafés com qualidade inferior, resultando em um baixo rendimento financeiro. A falta de organização social dos agricultores torna-se um impedimento a que possam participar do mercado em melhores condições de concorrência. E é necessário envolver os atores capazes de mudar este cenário, ou seja, os próprios agricultores, o poder público, os órgãos de extensão rural, a universidade e o centro de pesquisa, para que possam propor e executar ações concretas que venham a modificar o atual cenário da cafeicultura familiar neste município. É justamente o que estamos fazendo aqui, né? Estamos discutindo, apresentando resultado de trabalhos para que possam surgir articulações para que possamos chegar, de fato, a mudar a realidade desses cafeicultores. Então, esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço e estou aberto a questionamento e explanações. Muito obrigado. Algum questionamento? Pois não. A assistente vai levar o microfone. Por favor, se identifique para que todos acompanhem. Bom dia, Henrique Borges, Emater MG, região de Capelinha, Minas Gerais. Na sua opinião, o que poderia ser feito aí para mudar a realidade desses agricultores aí de Vitória da Conquista? Olha, eu acho que tem que partir, assim, procurar, como se diz, incentivá-los primeiro à organização. Eu acho que isso parte de uma assistência técnica. Acho que a assistência técnica tem que chegar a eles. Porque, como eu coloquei, a questão da participação em organizações. Eu questionei a eles por que eles não estão organizados. Eles falaram que porque não tem interesse. Na verdade, desconhece os benefícios do associativismo e do cooperativismo. Eu acho que a assistência técnica precisa chegar justamente para estar incentivando eles a essa organização. Eu acho que, para mudar o cenário, eu acho que a gente tem que partir dessa organização, para levando a informação para eles. Agora, eu acho que tem que partir também de nós, como técnicos, o nosso compromisso social, né? Então, nós estamos aqui discutindo, mas qual tem sido o nosso compromisso social, né, para melhorar a condição socioeconômica do país, né? Nós só queremos um título, nós queremos realmente mudar a realidade do país. Então, eu acho que é um
se colocar essa discussão realmente do compromisso social de cada um, né? O que nós estamos devolvendo para a sociedade, enquanto pesquisadores, né? Então, só colocar essa questão. Ok, nós agradecemos então ao colega pesquisador Lázaro Ribeiro de Oliveira. E para a entrega de seu certificado, eu queria convidar o gerente-geral do Embrapa Café, Dr. Gabriel Bartolo, que a partir de agora passa a coordenar os trabalhos de discussão do consórcio Pesquisa Café. Passando então a coordenação do Dr. Gabriel, lembramos a todos que nós temos então à tarde sessão de pôsteres de 13h30 às 14h30 e 14h30 às 16h, mesa de redondas, oficinas, minicursos. Então convidamos a todos que consultem a programação e que tenham um bom dia. Obrigado, professor Rubem. Eu acho que nós temos que aproveitar esses momentos todos para que a gente possa conversar, dialogar melhor a respeito do nosso consórcio, dos anseios, que os pesquisadores possam externar seus anseios, as suas preocupações, as dificuldades que vêm sendo encontradas, para que nos ajudem